Boa noite, hoje é dia 3 de dezembro de 2023. Bom, muito bem, então hoje, dia 3 de dezembro, é o início do Advento. Eu falei do Advento na semana passada e falei que no Advento, nos 4 domingos de Advento, se acendiam velas coloridas. E disse também que eu não lembrava do significado das cores, então eu fui dar uma olhada, né? No primeiro domingo tem muitas variações. Eu vou falar que eu sigo a que eu conheço. No primeiro domingo se acende uma vela roxa, que é a vela dos profetas. É uma vela de arrependimento e purificação, esperando o advento do Messias. É o batismo de João Batista, tá? No segundo domingo, é uma vela verde, é a vela da esperança. No terceiro domingo, é uma vela rosa, que é a vela do amor e da alegria. E no quarto domingo, anterior ao Natal, é a vela branca, que é a paz e a luz do Cristo. Tá bom? Pronto. Então, vamos à leitura propriamente dita. Como eu falei para vocês, hoje é o dia certo de se ler isso. Opa. Pronto. Então vamos lá. Capítulo 1 do Evangelho de Lucas. Muitos empreenderam compor uma história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos transmitiram aqueles que foram desde o princípio testemunhas oculares e que se tornaram ministros da palavra. Também a mim me pareceu bem, depois de haver diligentemente investigado tudo desde o princípio, escrevê-los para ti segundo a ordem, excelentíssimo Teófilo, para que conheças plenamente a verdade das coisas em que foste instruído. Muito bem. Então, este começo eu já expliquei. Já expliquei que ele se dirige a Teófilo. Teófilo quer dizer amigo de Deus. No meu entendimento, Teófilo é o leitor, não é uma pessoa especial. Porque no meu entendimento, ele está seguindo o estilo da literatura grega da época, que eram os diálogos platônicos, né? Diálogos, dialética, ele se dirige a alguém, é um diálogo. Então, Teófilo, na minha opinião, é uma pessoa fictícia para representar o leitor. Tá? Muito bem, a partir daí, para não truncar um texto tão misterioso e tão bonito, eu vou ler mais direto e comentar depois. Versículo 5. Nos tempos de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote por nome Zacarias, da classe de Abias. Sua mulher, descendente de Aarão, chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e observavam irrepreensivelmente todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas não tinham filho, porque Isabel era estéril, e ambos de idade avançada. Ora, exercendo Zacarias diante de Deus as funções de sacerdote, na ordem da sua classe, coube-lhe por sorte, segundo o costume em uso entre os sacerdotes, entrar no santuário do Senhor e aí oferecer incenso. Todo o povo estava de fora, à hora da oferenda do incenso. Apareceu-lhe então um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias ficou perturbado, e o temor assaltou-o. Mas o anjo disse-lhe: Não temas, Zacarias,
porque foi ouvida a tua oração. Isabel, tua mulher, dar-te-á um filho, e chamá-lo-ás João. Ele será para ti motivo de gozo e alegria, e muitos se alegrarão com o seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem cerveja, e desde o ventre de sua mãe será cheio do Espírito Santo. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante de Deus com o espírito e poder de Elias, para reconduzir os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, para preparar ao Senhor um povo bem disposto. Zacarias perguntou ao anjo: de onde terei certeza disto? Pois sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para te falar e te trazer esta feliz nova. Eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas acontecerem, visto que não deste crédito às minhas palavras, que se hão de cumprir a seu tempo. No entanto, o povo estava esperando Zacarias e admirava-se de ele se demorar tanto tempo no santuário. Ao sair, não lhes podia falar, e compreenderam que tivera no santuário uma visão. Ele lhes explicava isso por acenos e permaneceu mudo. Decorridos os dias de seu ministério, retirou-se para sua casa. Algum tempo depois, Isabel, sua mulher, concebeu e por 5 meses se ocultava, dizendo: eis que a graça que o Senhor me fez, quando lançou os olhos sobre mim para me tirar o meu opróbrio dentre os homens. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada por um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando, o anjo disse-lhe: ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. O anjo disse-lhe: não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande, chamar-se-á Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: como se fará isso, pois não conheço homem? Respondeu-lhe o anjo: o Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na sua velhice, e já está no 6º mês aquela que era tida por estéril, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Então disse Maria: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Naqueles dias, Maria se levantou e foi às pressas às montanhas, a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Donde me vem esta honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor? Pois assim que a voz da tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu ventre. Bem-aventurada és tu que creste,
pois se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. E Maria disse: minha alma glorifica o Senhor. Meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para a sua pobre serva. Por isso, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações dos soberbos, derrubou o trono dos poderosos e exaltou os humildes. Saciou de bem os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e sua posteridade para sempre. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses, depois voltou para casa. Completando-se para Isabel o tempo de dar à luz, teve um filho. Seus vizinhos e parentes souberam que o Senhor lhe manifestara a sua misericórdia e congratulavam-se com ela. No 8º dia, foram circuncidar o menino e o queriam chamar pelo nome de seu pai, Zacarias. Mas sua mãe interveio. Não, disse ela, ele se chamará João. Replicaram-lhe: não há ninguém na tua família que se chame por este nome. E perguntavam por acenos ao seu pai como queria que se chamasse. Ele, pedindo uma tabuinha, escreveu nele as palavras: João é o seu nome. Todos ficaram pasmados. E logo se lhe abriu a boca e soltou-se-lhe a língua, e ele falou, bendizendo a Deus. O temor apoderou-se de todos os seus vizinhos. O fato divulgou-se por todas as montanhas da Judéia. Todos os que ouviam conservavam-no no coração, dizendo: que será este menino? Porque a mão do Senhor estava com ele. Zacarias, seu pai, ficou cheio do Espírito Santo e profetizou nestes termos: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e resgatou seu povo, e suscitou-nos um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servo, como havia anunciado desde os primeiros tempos, mediante os seus santos profetas, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos que nos odeiam. Assim, exerce a sua misericórdia com nossos pais e se recorda de sua santa aliança, segundo o juramento que fez a nosso pai Abraão, de nos conceder que, sem temor, libertados de mãos inimigas, possamos servi-lo em santidade e justiça em sua presença todos os dias de nossa vida. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor e lhe prepararás o caminho, para dar ao seu povo conhecer a salvação pelo perdão dos pecados. Graças à ternura e misericórdia do nosso Deus, que nos vai trazer do alto a visita do sol nascente, que há de iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos passos no caminho da paz. O menino foi crescendo e fortificava-se em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que se apresentou diante de Israel. Muito bem, este é o magnífico capítulo 1 de Lucas, conhecido pela Anunciação de Maria, mas fala até mais de João Batista. E agora nós vamos comentar, que eu não quis fazer como eu costumo fazer, né, ir comentando aos poucos, para não quebrar o ritmo da narrativa. Então vamos lá.
Muito bem. Então, voltando ao versículo 5, né? Zacarias era sacerdote. E no versículo 6, Lucas diz que eles eram justos diante de Deus e observavam irrepreensivelmente todos os mandamentos e preceitos do Senhor, mas não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos de idade avançada. Então, por que ele está esclarecendo que eles eram justos e seguiam os preceitos do Senhor? Porque na cultura judaica, não ter filhos, não ter descendência, era considerado sinal de punição de Deus por pecados, né? Então, era muito constrangedor para eles não ter filhos. E o evangelista diz, mas eles eram justos. E a gente viu que justo, na cultura hebraica, não é a justiça dos homens, é virtuoso, é santo. Né? Então, as pessoas santas, virtuosas. Mas então eles não tinham filhos. Bom, mas eles seguiam os mandamentos do Senhor, eles faziam tudo certinho. Aí, Zacarias foi chamado. Uma vez por ano tinha um culto especial de oferecer incenso e a cada ano se sorteava um sacerdote. Naquele ano foi Zacarias. Zacarias entrou e imediatamente viu um anjo do Senhor. O evangelho é muito claro e diz que ele ficou perturbado e o temor o assaltou. Não é uma coisa tão simples ver um anjo, muito menos um arcanjo como Gabriel. Então, uma pessoa poderia ter um infarto, poderia ter um ataque e cair duro ali, né? Então ele realmente começou a ser tomado de temor, né? É algo grande demais, muito além da nossa compreensão, se manifestando na frente dele, ele começou a ficar apavorado. E tomado de pavor, o anjo diz, não temais. Né? A própria emanação do anjo deve tê-lo acalmado. Mas a primeira reação é terror. Terror. Né? E aí o anjo diz, não temas, Zacarias, foi ouvida a tua oração. Isabel, tua filha, dar-te-á um filho, e chamá-lo-ás de João. Então eles não tinham filho porque não era a hora, segundo o plano de Deus. Porque João não é uma pessoa qualquer, como o próprio anjo vai esclarecer. Ele diz que não vai beber vinho nem cerveja, será cheio do Espírito Santo desde sempre, desde o ventre, né? Iluminado, mas não a um grau pleno, porque a doutrina do Cristo ainda não veio. E dirá, ele diz também no versículo 17, que ele irá diante de Deus com o espírito e o poder de Elias. E nós sabemos, no Evangelho de Mateus, Jesus fala pelo menos 2 vezes, com toda clareza, se não sabeis, ele é Elias que deveria voltar. Tá? Isso é falado com toda clareza, pelo menos 2 vezes, uma vez em público e uma vez depois da transfiguração do Monte Tabor. Então, o próprio anjo diz, ele virá com o espírito e o poder de Elias. E Zacarias pergunta, de onde terei certeza disso, pois sou velho e minha mulher é de idade avançada? O anjo reclama, porque ele simplesmente não acredita. A dúvida dele foi uma dúvida de descrença, tá? Diferente da dúvida de Maria que vem depois. Uma dúvida de descrença. O anjo não gostou. O anjo não gostou e falou, bom, eu sou Gabriel. Começo de conversa. Eu sou Gabriel. Visto que não deste crédito das minhas palavras, vai ficar sem falar. Eu interpreto aqui que não é uma punição do anjo.
Eu entendo, é verdade que o anjo não gostou e foi um pouco duro, mas eu entendo que Zacarias está sendo convidado a não falar para fazer um mergulho interior e compreender o que ele não quer e não consegue compreender. Então ele é obrigado a fazer uma introspecção, né? Parar um pouco e mergulhar para dentro e perceber o que é que está acontecendo. Imagina, está se manifestando o arcanjo Gabriel para anunciar algo especial, na hora especial, algo muito maior do que a compreensão humana pode imaginar, e ele, que faz parte do projeto, ele não consegue, não quer acreditar. Então ele é convidado a uma introspecção profunda, e a maneira disso acontecer é ele não falar. Essa é a providência do arcanjo Gabriel. Então ele fica sem falar e enquanto isso as pessoas esperando fora no santuário, e ele não saía, porque estava rolando todo um diálogo ali, né? Ficaram espantados, ele não falava, né? E aí então, o que é que vem aqui? Sim, aí Isabel concebeu, por 5 meses ela se escondia, ela não queria mostrar a gravidez. E aí Isabel disse, no versículo 25, eis a graça que o Senhor me fez quando lançou os olhos sobre mim para tirar o meu opróbrio dentre os homens. Ela tinha vergonha por não ter filhos. Porque, como eu disse, na cultura judaica, não ter filhos, não ter descendente, era coisa de uma mulher e de um casal pecador. Então, ela passava vergonha por isso. Ela se sentia envergonhada e diminuída por isso. Então, tiraram o meu opróbrio, minha vergonha, né? Enquanto ela estava grávida, isso foi no 5º mês, no 6º, o mesmo arcanjo Gabriel, sempre designado, né, para o caminho do Salvador, vai a Nazaré e chega a Maria. Chegando a Maria, ele diz, ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Muitas coisas aqui. Primeiro, até então, nenhum anjo do Senhor que dá nome é arcanjo, mas esse nome não se usa na Bíblia. É sempre um anjo do Senhor. Nunca um anjo do Senhor, então, tinha se curvado diante de um ser humano. Essa, então, é a primeira vez que um anjo da estatura de Gabriel se curva a um ser humano. E saúda. A ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Por isso que Maria estranhou e ficou pensando, nossa, o que significa essa saudação? Porque até então nunca um anjo tinha se curvado a um ser humano. Ela falou, eu? Que negócio esquisito é esse? E aí o arcanjo fala o que mais tarde virou a prece Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Segunda frase, bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. É o que Isabel fala quando ela chega. Tá? Então a prece Ave Maria, na verdade, é uma colagem do que diz Gabriel e do que diz Isabel. Né? Então, ele se curvou perante o ser humano, que era Maria, e ela ficou confusa. Ele anunciou, essa é a anunciação, né? Ele anunciou, disse que o nome será Jesus, tá? Porque depois, em Mateus, diz que ele será chamado Emmanuel, que é Deus conosco, mas é um título. É um título. O nome é Jesus, que significa Salvador. Bom, muito bem. Então, o próprio anjo diz, olha, Isabel, né, sua prima, está grávida, já no 6º mês. E concebeu na filha, ele diz, ela concebeu um filho na sua velhice,
no versículo 36. Concebeu um filho na sua velhice, já está no 6º do mês, aquela que era tida por estéril, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. E então Maria responde: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Eu pulei um trecho. Antes que ele fale de Isabel, Maria pergunta: como se fará isso, pois não conheço o homem? Não conheço o homem significa nunca tive relações sexuais com o homem. Como vai ser isso, se eu não conheço o homem? Maria perguntou para o anjo, mas diferente de Zacarias, Zacarias no fundo estava zombando e falando com descrédito. E Maria ficou confusa. Então o espírito é completamente outro. Então aí o anjo responde de boa vontade, porque ela ficou confusa. Ela falou: como que vai acontecer? Né? Sem duvidar, mas sem compreender. E ele diz que o Senhor Deus lhe cobrirá com sua sombra. Ou seja, algo que não pode ser compreendido. Né? Simplesmente não pode ser compreendido. Bom, muito bem. Então, então ele anuncia, explica para ela a condição de Isabel, e então o anjo se retirou. Ao dizer que a Deus nenhuma coisa é impossível, ela disse: eis a serva do Senhor, faça em mim segundo a sua palavra. E o anjo afastou-se dela. O anjo se retirou. Portanto, logo em seguida, Maria vai visitar Isabel, vai ajudar a gravidez. Ela entra, saudou Isabel. Apenas 41. Apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no seu ventre de alegria. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo, ficou em êxtase. Então, o evangelista já disse que João era cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe, antes do nascimento. Justamente, a presença de Maria grávida, ele já se manifesta no próprio ventre. Isabel é tomada do Espírito Santo, entra em êxtase. Logo mais, Zacarias é cheio do Espírito Santo, entra em êxtase. E eu só lembro de Davi, quando foi ungido por Samuel, também se tornou cheio do Espírito Santo. Entrou também num êxtase, não tem nome, não tem explicação. Então, cheio do Espírito Santo. Todas essas pessoas são cheias do Espírito Santo nesse episódio, né? Porque finalmente, para uma terra cansada, finalmente a coisa está acontecendo. Que profetas e profetas, né, falaram a respeito. Então vamos lá. Então a criança estremeceu de alegria no ventre, no versículo 41, e em seguida ela diz: bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. A prece Ave Maria. De onde vem esta honra minha, mãe do meu Senhor? Pois assim que a saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu ventre. E aí ela diz: bem-aventurada és tu que creste, porque não hão de se cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. E Maria disse: minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus meu Salvador, porque olhou para a sua pobre serva. Por isso desde agora me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque em mim realizou-se maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Esse canto de Maria, um recitativo, mas é chamado de canto, é conhecido como Magnificat.
Não é magnífica, ela, Maria Magnífica, ela é magnífica, mas é magnificat, quer dizer, é um passivo do latim, fazei-me, né, engrandecida nas obras do Senhor, né, me glorifica no Senhor. Então esse canto é conhecido como Magnificat. Que mais? Então ela fala todo o canto dela, né? Revendo e revivendo toda a esperança dos antigos, dos profetas no Velho Testamento e tudo mais, no que estavam esperando, afinal de contas. E Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para casa. Aqui fica meio estranho, porque ela foi no 6º mês, ficou 3 meses, são 9 meses. Então, eu entendo que ela foi para ajudar e assistir o parto. Mas aí foi a 9 meses, ela voltou para casa e aí ela teve um filho. Pô, mas justamente na hora de ter o filho, ela teria voltado para casa. Então aqui fica um pouco mal explicado, tá? Mas ela foi até Isabel para ajudar a gravidez, tá? E voltou para casa. Enquanto isso, segue a história de Isabel no versículo 57. Ela teve o filho. Os filhos, os vizinhos, os parentes, todo mundo soube então que Deus lhe manifestou a misericórdia. E todo mundo achava que ela não tinha filhos por um castigo de Deus. Então todos se alegraram e tudo mais. E segundo o costume judaico, no 8º dia, foram circuncisar o menino. E o costume dizia que ele deveria ter o nome do pai. Deveria se chamar Zacarias. E a mãe se apressou a dizer, não, ele vai se chamar João. Aí o povo não gostou, foi recorrer ao patriarca da família, né? É uma cultura paternalista. Então, como é que ele vai se chamar? Zacarias pediu a tabuinha, escreveu, seu nome é João. Imediatamente a fala voltou. Voltando a falar, o que é que ele faz? Em primeiro lugar, bendizer a Deus. Por quê? Porque depois de 9 meses sem falar, então agora ele compreendia. E aí ele compreendendo, o que aconteceu? Foi tomado pelo Espírito Santo. Ficou cheio do Espírito Santo e começou a profetizar. Primeiro profetizou, né, um pouco nos termos do Antigo Testamento, que é o que ele conhecia, né, vai nos livrar dos inimigos, das aflições e tudo mais. Sim, o inimigo é a morte, mas ele ainda não podia compreender bem isso, mas ele chega a tocar no assunto. Porque o evangelista diz que ele começou a profetizar, cheio do Espírito Santo. Então, ele diz, ele faz as profecias dele, diz, né, que virá o Salvador, diz, enfim, que tu, menino, versículo 76, será chamado profeta do Altíssimo. Então, aqui ele passa das profecias, ele passa a se dirigir diretamente ao filho. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor e lhe prepararás o caminho. Então, aqui, Zacarias, depois de 9 meses sem falar, Zacarias finalmente entra numa compreensão profunda e tomado do Espírito Santo, então ele diz, tu, menino, prepararás o caminho. E aqui ele sabe o que ele está falando. Né? Precederás o Senhor e lhe prepararás o caminho. Né? Para dar a seu povo conhecer a salvação pelo perdão dos pecados. Ele depois ainda finaliza dizendo, graças à ternura e misericórdia de nosso Deus, que nos vai trazer do alto a visita do sol nascente, que há de iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos passos no caminho da paz. Então, ele é o sol
que vai dissipar as trevas da morte. Olha o que ele está dizendo. Apesar de todas as imperfeições e de um certo ranço do Velho Testamento, ele está dizendo que ele é o sol que vai dissolver a ilusão da morte. Que é o que eu falo sempre sobre a crucificação. Ele não veio perdoar os pecados, ele veio dissolver o pecado original, o senso de separação de Deus e a morte, a ilusão da morte. Então, dissolver a ilusão da morte. E Zacarias diz, mais uma vez, graças à ternura e misericórdia de nosso Deus, que nos vai trazer do alto a visita do sol nascente, que há de iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos passos no caminho da paz. Engraçado isso. Quando Davi fala, ainda que eu tenha que atravessar o vale da sombra da morte, aquele salmo que fala, o Senhor é meu pastor, ainda que eu atravesse o vale da sombra da morte. Por que ele não falou o vale da morte? Porque a morte é uma sombra. E aí a missão, ele é Davi, né? O Messias é da casa real de Davi. Então, Davi estava profetizando também, né? É o autor do salmo. Então, o vale da sombra da morte, porque a morte é uma sombra. E aí, Zacarias fala a mesma coisa. O sol que vai iluminar aqueles que estão nas trevas e na sombra da morte. Então, é aquele que vai dissolver a ilusão da morte. Que, no meu entendimento, é a função principal do escândalo da cruz. E aí ele finaliza dizendo que o menino foi crescendo e fortificava-se em espírito. Viveu nos desertos até o dia em que se apresentou diante de Israel. Não dá muito mais detalhes. Pelo que ele diz, o menino viveu no deserto praticamente a infância inteira, pelo que ele diz. Pelo menos adolescente, jovem, se retirou do deserto, cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. Não bebia nem cerveja nem álcool. Quer dizer, totalmente tomado pelo Espírito Santo mesmo. Depois Jesus vai dizer que João é o maior de todos os profetas. Não é? Esse é João Batista. Então Lucas coloca aqui o que nenhum dos outros evangelistas coloca. Como foi a história da concepção. Né? Uma coisa bastante dramática. Eles não tinham filhos, eles tinham uma idade muito avançada. Né? Isabel tinha vergonha, porque era considerado um castigo de Deus não ter filhos, tal, tudo. Então é uma história extraordinária. E o anjo vai conduzindo o plano arquitetado por Deus simultaneamente. Ele vai em Isabel, ele vai em Maria, avisa para uma e para outra. Nossa, é um negócio grandioso. Né? E essas pessoas vão sendo envolvidas e tomadas pelo Espírito Santo. Todas elas. Todas elas. E aí, pela primeira vez também, o arcanjo Gabriel anuncia que João é o poder e o espírito de Elias, agora chamado de João, nesta manifestação. Mas é o poder e o espírito de Elias. Coisa que o próprio Jesus há de confirmar, repito, pelo menos 2 vezes com absoluta clareza. Não há equívoco. Como os espíritas explicam isso, eu não sei. E nem estou muito interessado, para falar a verdade. Tá bem? Então, essa é a história da anunciação. Na verdade, não foi uma anunciação, foi uma dupla anunciação. Né? Foi tudo arquitetado. Tanto o seu precursor, que lhe prepara o caminho, quanto o próprio Salvador. Tudo anunciado e arquitetado, né, neste primeiro capítulo. Tudo orquestrado, uma coisa simultânea à outra,
né? E Maria vai lá visitar, e repito, Maria é talvez, não lembro, o único ser humano ao qual um anjo se curva. O que me faz refletir sobre uma coisa que eu já falei muitas vezes, há muitos anos eu falo isso. Talvez vocês não concordem, mas no meu entender, o anjo se curvou a Maria não foi por acaso. E Maria, na sua humildade, fala, ó, a serva do Senhor, mas no meu entender, Maria não é humana como nós. Esse é o meu entendimento. Não se diz assim, Maria sem pecado original? Que é o pecado original? É o senso de separação de Deus e a ilusão da morte. Se é Maria sem pecado original, então ela não é humana como nós, porque o que caracteriza o ser humano é exatamente o senso de separação e a ilusão da morte. Essa é a condição humana. Então ela não é humana como nós, assim entendo eu. Se ela não é humana como nós, então quem é ela? Deus, manifestado na forma feminina. É assim que eu entendo. Assim como depois eu vou dizer que Jesus é a consciência revelada, a própria consciência revelada. Porque eu, pessoalmente, não separo a essência de sua manifestação. Que quando é a consciência realizada, não é manifestação, é revelação. Então Jesus, como no meu entender, desperto, iluminado desde sempre, então não é uma manifestação, é uma revelação. Tá? Se qualquer um de nós pode realizar a consciência, despertar e descobrir a verdadeira natureza, por que a própria natureza não poderia se revelar como desperta? Então eu não vejo problema, né, nessa questão da divindade de Jesus. Que era somente um homem, um irmão melhoradinho, na verdade, né? E quartas e hierarquias e não sei o quê. Eu torço o nariz para tudo isso. Neste ponto, eu sou mais tipicamente católico, né? Eu aceito a divindade porque eu não vejo necessidade de separar Jesus do Cristo. O Goldsmith, que separa muito, tem um texto que ele diz: não separe Jesus do Cristo. Engraçado isso. Uma das muitas contradições do Joel Goldsmith. Porque ele fala, o homem, mas num dos textos, cheio do Espírito Santo, ele diz, não separe Jesus do Cristo. Né? Um dos textos que está nas nossas apostilas. Depois eu vou localizar, porque eu sempre uso esse texto de referência, então eu vou localizar. Tá? Bom, muito bem. E aí, então, aí o menino vai crescendo até o dia que se apresenta em Israel. Deixa eu ver o que nós temos aqui nos comentários. Teófilo, já falei. Não ter filhos era considerado castigo de Deus, né? E o autor avisa que não era o caso, porque eram justos. Quanto Zacarias fica mudo, está escrito aqui o que eu já disse, não creio que seja um castigo, mas um convite forçado a uma introspecção mais profunda. Sobre a saudação do anjo, justifica-se o espanto de Maria, pois até então jamais um anjo, um arcanjo, tinha se curvado a um ser humano, também já falei isso. Maria não duvidou como Zacarias, ela não entendeu e ficou confusa. E Magnificat, o louvor de Maria, bem lembra as bem-aventuranças em Mateus, né? Até onde eles conseguiam compreender. Porque depois é Jesus que vai esclarecer realmente. Bom, ainda temos um tempinho, e então eu vou ler mais um pouquinho, mas primeiro eu vou dar a palavra a Rubens, e só
finalizando dizendo que por isso que eu deixei para ler no Advento, porque esse texto é o próprio Advento. Né? Então, hoje nós comemoramos exatamente isto. Tá bom? Pode falar, Rubens. Boa noite. Seria mais uma curiosidade, não sei também se você saberia responder. Mas como os judeus veem a figura de João? Porque se João, a gente lê no Novo Testamento, ele era um profeta muito bem, né, aceito eram contra ele lá, a hierarquia toda lá superior, mas ele era tido como santo, aquela coisa toda, né? Mas como eles veem hoje assim essa história toda, porque seria um profeta para anunciar, eles consideram um profeta, então seria um profeta para anunciar um outro profeta? Agora entendi a pergunta. Eu não sei. Porque eu ia responder o que você mesmo disse. Ele é um profeta e é o maior dos profetas. Agora, se eu entendi bem a pergunta, sim. E como é que a cultura judaica vê, né, a figura de João Batista hoje? Aí, né? O que eles dizem a respeito de João Batista? Porque sobre Jesus eles não reconhecem que seja o Messias. Mas eles não dizem que não existe. Por exemplo, a fé islâmica reconhece Jesus como profeta. Eles têm, agora não lembro se são 4 ou 5 orações diárias. Acho que são 4. A oração do fim da tarde é dedicada a Isa, que é o nome islâmico para Jesus. Então, aquelas rezas que são cantadas, né, por esqueci o nome, fica uma torre e um cara cantando e todo mundo lá abaixado, prostrado, né? Às 5, Rô está dizendo que são 5, não são 4. A prece do fim da tarde é dedicada a Isa, profeta, respeitadíssimo na cultura islâmica, mas como profeta. Eles não aceitam como Messias e nem aceitam a doutrina da Trindade. Tá? Um profeta, um grande profeta, mas um profeta. Né? Então a oração do fim da tarde é para ele. Né? Agora, como os judeus veem isso, eu sinceramente não sei. Não sei. Vou ver se eu consigo descobrir qual é a visão que eles têm. Porque, por exemplo, no islamismo eu sei. É exatamente isso que eu estou falando. Agora, portanto, não precisa ser muito genial para adivinhar que eles consideram João Batista da mesma forma. Né? Somente, Rô está dizendo, somente o profeta Maomé e Alá. Mais ou menos, porque a prece do fim da tarde é para Isa. Tá? Então, então, né, precisa ver isso com mais calma, mas isso eu tenho certeza absoluta. Sim, só Maomé é o seu divino profeta e Alá, claro. No entanto, a quarta reza do dia é para Jesus. Mas Jesus como profeta, não como filho de Deus, nem como Messias e nem como doutrina da Trindade. Né? Aí é que está. Mas há essa reza. Tá? Portanto, precisa ser muito genial para ver que eles respeitam João Batista como profeta. Só que João Batista não tem uma doutrina, não tem escritos, não tem nada. Tá? Agora, como os judeus veem isso, eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Tá? Aí eu vou procurar saber. Então vamos lá. Quem fala muito dessa oração do fim da tarde é Malbatan, que eu gosto muitíssimo e vivo citando. Aquele escreveu o livro que chama O Homem que Calculava. Tá? Ele é um cara que escrevia só contos sobre a cultura islâmica. Né? Só contos sobre a cultura islâmica. Vários livros. Vários. E tem coisas lindíssimas. E é ele que dá essa informação. Tá bom? Então vamos lá. Então,
Dado essas informações, vamos lá então para o capítulo 2. Naqueles tempos, nós vamos continuar no espírito da anunciação, do advento. Naqueles tempos, apareceu um decreto de César Augusto ordenando o recenseamento de toda a terra. Esse recenseamento foi feito antes do governo de Quirino, na Síria. Todos iam alistar-se, cada um na sua cidade. Também José subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, à Judéia, cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, para se alistar com a sua esposa Maria, que estava grávida. Então, eu não compartilhei, né? De novo. Então, naqueles tempos apareceu um decreto ordenando o recenseamento. José tinha que subir a Belém. Subir, é sempre uma metáfora de elevação espiritual. Tinha que subir a Belém. Ele disse subir mesmo? Subiu da Galileia à Judéia, a Jerusalém, a Belém, que é pertíssimo de Jerusalém, né? Belém é a cidade onde nasceu Davi. E é a cidade onde as profecias diziam que nasceria o profeta. Vocês devem lembrar em Mateus, que não tem em Lucas, que os reis magos chegaram para ver, né, o menino nascido, e Herodes, muito preocupado, vai perguntar para os sábios: aonde que deve nascer esse menino? Ele falou, responderam os estudiosos deles lá, os escribas. A profecia diz que ele nascerá em Belém. E aí ele mandou matar as crianças em Belém. Tá? Então Belém era a cidade onde deveria nascer o Messias também. Agora, o que é interessante é que, como vocês já viram o mapa, a Galileia não era tão perto assim, né, da Judéia. Belém era pertíssimo de Jerusalém, mas não era tão simples assim. Aqui, ó. Espera um pouquinho. Olha aí. Lá em cima, a Galileia. Lá embaixo, a Judéia. No meio da Judéia, Jerusalém. Está em azul. Eu sei que é pequeno, deve ser ruim de ler, mas está logo acima do nome da Judéia. À direita do nome Judéia, muito próximo a Jerusalém, está Belém. Então, por que eu estou mostrando isso? Olha, primeiro, para sair da Galileia e se alistar em Belém, primeiro tem que atravessar Samaria, que a gente já viu essa semana que eles eram inimigos, que era um território um pouco hostil. E o que eu estou querendo dizer a vocês? Que José atravessou tudo isso com Maria grávida, a pé. Sabe? A pé. Ela foi com um burrinho, né, montado num burrinho, e ele a pé, de guardião. Não é pouca coisa, da Galileia até a Judéia, naquele clima desértico. É uma jornada e tanto, viu? Não é mole, não. O que mais? Anitta quer falar? Estou vendo que o microfone está ligado. Não? Não está acontecendo. Bom, então, se for o caso, você liga de novo. Porque só está o ruído e não está acontecendo nada. Então, deixa eu voltar aqui. Que eu expliquei o problema do recenseamento. Então, que
viagem penosa com uma mulher grávida. E não era mulher grávida assim, não. Era às vésperas de dar à luz mesmo. Bem, então, aqui no versículo 6, então, diz assim: estando eles ali, completaram-se os dias dela. E deu à luz a seu filho primogênito, envolvendo em faixas, reclinou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então, deu à luz. Tá? Deu à luz nesse evento, no ato de ir para o recenseamento. Então, havia muito movimento da cidade, por causa do próprio recenseamento. Não havia onde acomodá-los, e no fim ela teve que acomodar a criança numa manjedoura, que é um lugar de dar de comer. Então, há muito disso, é uma cultura mais ou menos universal, arquetípica, de associar a divindade com algo a ser comido, interiorizado. É muito estranho. É um lugar de manjedoura, é um lugar de dar de comer. Por exemplo, eu conheço um mito sobre o peiote, o cacto lisérgico dos cultos da América Central, e eles têm um mito de um cervo, né, que foi para o deserto e que era considerado sagrado. Foi para o deserto e deixou para os descendentes a sua carne, que nasceu como cacto e que devia ser ingerido para entrar em contato com a divindade. Né? Aí nasceu uma igreja lá que eu já nem lembro mais o nome, faz tanto tempo que eu li essas coisas. Tá? Mas são mitos muito interessantes, que o Deus se dá a comer, né? Que é o fundamento então da comunhão, da missa, do pão e do vinho. Essa é a minha carne, esse é o meu sangue. Mas ele foi postado numa manjedoura quando nasceu. Tá? Isso é muito interessante. E aí são 20h28, nós vamos continuar a partir daí. Tá bom? Um bom advento para todos, tá? Muita esperança, um tempo de esperança, um tempo de paz. Alguns de nós teve problemas essa semana, mas não vamos perder a confiança, não, pelas ilusões do mundo. Vamos ficar firmes que o tempo é de esperança. É hora de cultivar a confiança. Agradeço, agradeço, agradeço. Boa noite. Obrigada, boa noite. Amanhã.